Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Romero. No dia de hoje teremos nossa aula de História, aqui no CDF Concursos. Então a nossa ideia de hoje, na nossa aula, é fazer uma aula com questões comentadas dos seguintes assuntos. Vamos lá. Então hoje é História do Brasil Colônia, questões comentadas, parte 1. Nosso sumário. Brasil Colônia, Sistema Colonial, Sociedade do Açúcar, Mineração, Movimentos de Ocupação do Território. Primeira questão. Pessoal, é importante lembrar, nessa aula eu elenquei algumas questões que elas são costumeiras de aparecer em diversos concursos. São questões que são muito importantes, que requerem um certo conhecimento. Então vamos aqui tentar resolvê-las juntos para que possamos adquirir esse conhecimento. Vamos lá, primeira questão. Considere as seguintes afirmativas sobre a sociedade e a economia açucareiras entre os séculos XVI e XVII do período colonial brasileiro. Primeira alternativa. O período de produção açucareiro pode ser compreendido, em seus aspectos econômicos, como a primeira iniciativa de colonização do Brasil, em que o açúcar era o principal produto no comércio com a metrópole. Essa parte aqui é muito importante para vocês entenderem, né? Que a gente vê aqui o aspecto econômico e primeira iniciativa. Então, muitos vão falar sobre o pau-brasil. Então, o pau-brasil, por si só, não foi uma atividade econômica onde o governo de Portugal investiu, procurou colocar aqui pessoas para colonizar o Brasil e assim ter um retorno econômico. Então, o pau-brasil não foi a primeira atividade econômica onde a metrópole, né, a Portugal, ela buscou colonizar o Brasil. O que quer dizer colonizar? Colonizar é quando você vai colocar uma colônia, né? Parece bastante óbvio, mas é importante lembrar que o que é colônia? É povoar, então tem que colocar uma população aqui para se fixar, tem que ter uma relação comercial constante e duradoura. Então no pau-brasil isso não acontecia. Eram pequenas feitorias que ficavam no litoral, né? Os portugueses vinham aqui, faziam a troca com os índios, o escambo, levavam a madeira e não se fixavam aqui no território brasileiro, né? Então, em 1530, Portugal, vendo a importância, né, do Brasil e buscando investir aqui, ele começa a ter essa iniciativa de fazer a produção açucareira no Brasil. Então, essa questão aqui, essa alternativa, ela está correta. Então, observe aqui no mapa, pessoal. Então, a gente observa que a produção açucareira se limita aqui ao litoral do país. Então, não é uma atividade que ela começa, né, a interiorizar no Brasil. Ela se fixa no litoral, né, e aos poucos ela vai entrando devido a outras atividades, como a pecuária, a mineração, mas o foco da plantação de cana-de-açúcar é no litoral, tá ok? Segunda alternativa. Entre 1630 e 1654, os espanhóis controlaram as fontes brasileiras de produção de açúcar em Pernambuco, com o apoio dos indígenas e dos escravos, que podiam viver sob uma administração política mais tolerante aos seus costumes religiosos. É importante lembrar que esse período aqui, de 1630 a 1654, é o período que ocorreu a invasão holandesa. Então, os holandeses que invadiram o Nordeste brasileiro e não os espanhóis, tá certo? Nesse período aqui, era a nossa, como o pessoal diz, muita União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Foi quando, né, o rei da Espanha passou também a ser rei de Portugal. Então não teria por que ele invadir um território, uma colônia que também era dele, tá certo? Por que ocorreu a invasão holandesa no Nordeste? Por que os holandeses invadiram Pernambuco? Porque eles tinham um investimento muito grande, né, no açúcar, no Brasil, investiram capital, né, faziam ali o transporte desse material do açúcar para vender na Europa. E quando a Espanha passou a anexar o Portugal e fazer Portugal parte da União Ibérica, os espanhóis eram inimigos dos holandeses. Então todo esse comércio foi cortado, ele foi, né, parou. Então os holandeses perderam todo o investimento de capital que eles tinham, né, e para poder recuperar esse capital, resolveram invadir Pernambuco e ali voltar a explorar o açúcar. Então essa questão aqui está incorreta. Então, pessoal, observe bem aqui este mapa, né? Vemos aqui que os holandeses invadiram aqui o Nordeste do Brasil, tá certo? Importante lembrar que nesse período ocorreu o quê? A União Ibérica, né, onde Portugal e Espanha estavam sob a égide do mesmo rei.
Observe também que o Marco de Tordesilhas aqui, nesse período da União Ibérica, quando tinha Tratado de Tordesilhas, ele perdeu a finalidade. Né? Por que tinha esse Tratado de Tordesilhas? Para separar as terras que eram portuguesas das terras que eram espanholas. Mas como virou, né, como se fosse o mesmo reino, essa linha aqui perdeu a finalidade. Né? Por esse motivo, né, os holandeses viram, né, nessa União Ibérica a perda do seu recurso, do seu capital, do seu investimento, e acharam por bem invadir Pernambuco, dominar os locais de produção de açúcar, né, e desta forma, produzindo, né, facilitando aqui o comércio do açúcar para a Europa. Tá ok? Vamos à terceira alternativa. O declínio da economia açucareira ocorreu após a expulsão dos holandeses que investiram na produção de açúcar nas Antilhas. Então, pessoal, vejamos aqui. Quando os holandeses invadiram Pernambuco, ficaram no local aqui, no nordeste do Brasil, né, explorando o açúcar, né, e vendendo esse açúcar para a Europa. Após algum período de tempo, os portugueses, mais os brasileiros aqui, porque Portugal não teve condições, né, financeiras e bélicas de poder apoiar o Brasil, conseguiram expulsar os holandeses. O que os holandeses fizeram? Pegaram todo o seu recurso, capital, né, o material, o entendimento que eles tinham da fabricação do açúcar, e levaram aqui para as Antilhas holandesas. Então, nesse local aqui, eles começaram a investir, da mesma forma que investiram em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, e conseguiram, né, desbancar, né, o preço de venda brasileiro do açúcar na Europa. Então, era muito mais barato, muito mais fácil para os europeus comprarem o açúcar holandês do que o açúcar brasileiro. E com isso começou, né, a ter o declínio da economia açucareira no Brasil. Então, essa alternativa está correta. Quarta alternativa. O sistema açucareiro caracterizou-se por uma agricultura em grandes propriedades, comandadas pelo senhor de engenho, que possuía plenos poderes políticos sobre a estrutura que os engenhos mobilizavam no campo e nas vilas. Pessoal, é importante lembrar, o que é o sistema açucareiro? Então, ele é formado por grandes propriedades, tá certo? Apenas um produto era preparado, plantado aqui nessas grandes propriedades, e eles tinham, né, o foco dele, o objetivo desse sistema açucareiro era a exportação. Então, eles tinham o objetivo de exportar esse material, esse açúcar, né, para fora do Brasil, para outros países. Então, isso aqui tem um nome que é o plantation. Então, o sistema açucareiro é um plantation, onde os latifúndios é um item importante, apenas um item era produzido, que era o açúcar, e todo o seu comércio era voltado para o comércio exterior. Então, essa alternativa aqui está correta. Então, vamos ver aqui. Então, a questão pede para encontrarmos aqui quais delas estão corretas. Né? Então, a letra A, 1, 2 e 3. A letra B, 1, 3 e 4. A letra C, 2 e 3. Letra D, 3 e 4. Letra E, 2, 3 e 4. A resposta correta é a letra B. Né? Nós vimos que a única alternativa incorreta é a que dizia, né, que os espanhóis haviam conquistado, dominado ali o Nordeste brasileiro, tendo em vista ali a produção de açúcar, o que é incorreto. Na verdade, quem realizou essa atividade de invasão de Pernambuco foram os holandeses. Segunda questão. Pessoal, é importante lembrar aqui que essas questões que nós escolhemos aqui para a nossa aula, elas são voltadas para os concursos de história, né, que envolve aqui o sistema colonial brasileiro. Então, uma parte importante de lembrar aqui são sobre quando começou a atividade portuguesa no Brasil realmente. Então, em 1500 foi descoberto o Brasil, mas não quer dizer que em 1500 realmente Portugal começou a colonizar o Brasil. Né? Pelos estudos, né, pela literatura atual, né, foi-se dito que a partir de 1530 que realmente se começou, né, a colonizar o Brasil. Porque nesses 30 anos aqui, Portugal, né, ela tinha outros interesses, que era a Ásia. Então, para Portugal, não era rentável, não tinha um lucro satisfatório você investir numa colônia, né, nova, que na verdade não tinha como você conseguir as especiarias, não tinha ouro, né, facilmente encontrado, não tinha prata. Então, para os portugueses, o foco nesse período era o comércio com as Índias, na Ásia.
Então se diz que esse período aqui de 1500 a 1530 se chama de pré-colonialismo. Tá certo? Então é um período onde o Brasil ele ficou esquecido, um pouco de lado, deixado de lado pela coroa portuguesa. Tá certo? Mas vamos à questão. O primeiro sistema de gestão do território brasileiro para fins de colonização, criado em 1534, foi: nele, as terras eram passadas de pais para filho. Isso aqui é importante lembrar, né? O que quer dizer passar algo de pai para filho, e lembrar também qual foi o primeiro, né? A coroa portuguesa buscou várias maneiras, vários sistemas para poder administrar e fazer que o Brasil fosse rentável, só que o primeiro que ele criou, tá certo? Ele já tinha uma experiência anterior em outras colônias e resolveu empregar aqui no Brasil. Vamos às alternativas. A primeira dela, capitanias hereditárias. O que é uma capitania hereditária? Capitanias hereditárias era um sistema administrativo do território da colônia criado pela coroa portuguesa no ano de 1534. Este sistema era baseado em dividir o território brasileiro em faixas paralelas de terra que saíam do litoral até as linhas do Tratado de Tordesilhas. Tinha o objetivo de destinar a administração para nobres e pessoas de confiança do Reino de Portugal, com isso evitar invasões estrangeiras na colônia recém-descoberta. Vamos ao mapa aqui. Então, Tordesilhas, essa linha, né, que separa aqui a área que é espanhola, né, a colônia espanhola, da colônia portuguesa. Então, o que o governo português fez? Ele pegou a linha de Tordesilhas, dividiu, né, o território em 15 capitanias. São 15 capitanias, né? Vemos aqui no mapa que cada capitania tinha o seu donatário, né? Esse donatário era uma pessoa de confiança do rei, né? Eram pequenos nobres, pequenos comerciantes, pessoas que ele contava que poderia, né, vir aqui para o Brasil, colonizar o Brasil e fazer dele uma colônia que pudesse trazer lucro para a coroa portuguesa. Tá certo? Das 15 capitanias, apenas 2 obtiveram sucesso: Pernambuco e São Vicente. Então, por que apenas 2 tiveram sucesso? Pessoal, é importante lembrar que naquela época, uma viagem de Portugal para o Brasil era muito custosa. Então, a maioria dos donatários não tinha recurso, não tinha dinheiro para vir para cá. Então, boa parte deles aqui nem vieram para o Brasil. Receberam a carta de doação, né, a terra que ficou para eles, só que eles não vieram aqui fazer a parte que lhes cabia, tá certo? Outro motivo, os poucos que vieram, a maioria, foram mortos por índios, tá certo? Não conseguiram, né, fazer com que a sua capitania tivesse algum tipo de povoamento, uma atividade agrícola que pudesse sustentar ela. Então, somente Pernambuco e São Vicente conseguiu, né, alcançar o objetivo determinado pela coroa portuguesa. Então é importante lembrar, o rei, né, quando ele determinou que haveria as 15 capitanias, observe que elas têm nomes semelhantes, né, algumas têm nomes semelhantes, e algumas delas têm o mesmo dono, né, então você vê 2 capitanias com o mesmo dono, tá certo? O que é carta de doação? Com essa carta de doação aqui, o rei dava ao donatário plenos poderes sobre a sua capitania. Então ele podia fazer a justiça, né, o comércio, né, ele poderia ser realmente, né, a pessoa responsável por aquele terreno ali e só devia informações ou qualquer tipo de explicação para o rei diretamente. Então, a carta de doação dava direitos plenos para o donatário fazer o que bem entendesse aqui na sua capitania, tá certo? E mais importante, ele poderia passar a sua capitania de pai para filho. Então, ele poderia passar, né, depois de herdar o seu filho a sua capitania. E também poderia fazer a doação, né, de benfeitorias para outras pessoas. Então, ele poderia dividir a sua capitania em pequenos pedaços para que outros também pudessem, né, trabalhar nela e investir nessa capitania. O que é o foral? Então, foral se dizia aqui em relação aos deveres. Então, são os deveres, né, que o donatário tinha em relação à coroa portuguesa. Qual o dever que ele tinha? Ele tinha que pagar o imposto devido, tá certo? Pagar o imposto. E também ele deveria desenvolver, né, desenvolver a sua capitania sem qualquer tipo de ajuda da coroa portuguesa. Então, deveria ser todo encargo econômico, de pessoal, de material, era todo, né, do donatário. Então, essa era a forma que a coroa portuguesa encontrou de fazer o investimento sem gastar
dinheiro, tá certo? Vamos prosseguir? Feudos. O que é um feudo? Né, lembramos que a pergunta lá, ela está focada, né, em capitanias hereditárias. Só que tem outras alternativas que surgem durante a questão. Para que vocês entendam, né, e possam descartar essa alternativa da sua solução, vamos explicar aqui uma por uma. Então, feudo. Então, feudo ocorreu na Idade Média, então muito longe do que nós estamos estudando, tá certo? O que era um feudo? É um local, uma área, onde o senhor feudal ele dava para outros nobres, e com essa relação se iniciava a tal da vassalagem. Então, o nobre que doou a terra, ele era o suzerano. E o nobre que recebeu a terra, ele era o vassalo. Tá certo? Então, o vassalo, ele tinha várias, tá certo, obrigações com o seu suzerano. Ele deveria, né, fornecer segurança, pagar imposto. Caso o suzerano fosse para a guerra, deveria acompanhar ele na guerra. Então, vocês observem que essa definição de feudos aqui é totalmente diferente do que a pergunta pede. Então, essa aqui está errada. Próxima alternativa, império. Então, o que é um império? Então, o império é um território extenso, né? E ele tem um governador único que ele governa, impera, né, sobre várias nações e grupos diferentes. Então, o Império Turco-Otomano. Então, era um império que tinha ali vários povos que viviam ali sobre a égide de um imperador, tá certo? O Império Português, no seu auge, então era um império onde vários povos diferentes, né, tanto na América quanto na Ásia, na África, né, viviam sobre a égide do imperador de Portugal. O Império Britânico, e assim vai. Então é importante lembrar que um império é onde tem apenas um governante, né, um imperador, e ele governa sobre várias nações e grupos étnicos diferentes. Tá ok? Então esse conceito está correto, mas para a questão, né, que nós estamos aqui conversando, comentando, a resposta está incorreta. Então não é império. Censitário. Então, vocês vejam que para confundir ali você durante a sua prova, durante o seu concurso, eles colocam vários conceitos que podem deixar você bastante confuso. Né? O que seria censitário? Está totalmente fora do contexto que estamos estudando aqui, né, que são a parte de Brasil colônia, mas é importante entenderem, ele está voltado em relação a voto. Então, o censitário, ele fala sobre votos, né, e só pode votar aquela pessoa que tem um valor, uma renda que o governo estipula, né, para que ela possa ter. Então, quem tiver a renda X, né, tiver o tanto de terras previstas que o governo estipula, aquela pessoa pode votar ou não. Tá certo? Vamos prosseguir. Então, a resposta correta é a letra A, capitania hereditária. Tá ok? Vamos lá? Pessoal, então vamos para a nossa terceira questão. Essa terceira questão aqui ela é muito importante, porque ela trata de um assunto que é muito relevante, né, na parte colonial do Brasil. Vai falar sobre a parte de limites, tratados e limites do Brasil. Então foram diversos tratados, né, que onde Portugal e Espanha, né, buscaram evitar um conflito armado, né, e com esses tratados puderam limitar ali o que era um território português e o que era um território espanhol. Vamos à questão. Então, questão número 3. O Tratado de Madrid, de 1750, foi o primeiro de um conjunto de acordos entre Portugal e Espanha, no intuito de definir as fronteiras entre os dois impérios coloniais, no sul da América do Sul. O acordo definido em Madrid estabelecia o seguinte. Então, letra A. A passagem do controle da região dos sete povos das missões para Portugal e da colônia do Sacramento para a Espanha. Alternativa B. A passagem do controle da região dos sete povos das missões para a Espanha e da colônia do Sacramento para Portugal. Alternativa C. A passagem do controle da região dos sete povos das missões e da colônia do Sacramento para Portugal. Alternativa D. A passagem do controle da região dos sete povos das missões e da colônia do Sacramento para a Espanha. Pessoal, a gente observa aqui que as alternativas são muito parecidas. Então aqui, para que você tenha um conhecimento, né, aguçado aqui, fique atento para que eles buscam colocar alternativas semelhantes, muito parecidas, para que você possa se confundir. Tá certo? Então vamos começar a explicar aqui uma a uma, você poder entender, né, e nunca mais errar esse tipo de questão. Vamos lá? Então vejamos aqui. Então esse aqui é um mapa do Brasil, né? Observe aqui que a parte aqui em bege, né, que está mais clara aqui, é a área que o Brasil tem atualmente, né, essa parte aqui mais em bege, né, então o território atual. E vejamos aqui onde está aqui sete povos das missões. Então bem aqui ao sul do Brasil, essa região, é os sete povos das missões. Tá certo? Que foi alvo, né,
desse Tratado de Madrid. E bem aqui, onde fica o Uruguai, fica lá a colônia Sacramento. Lembrando, Sete Povos das Missões foi uma colônia, né, que ela foi colonizada por padres jesuítas, que criaram diversas missões jesuítas aqui na região. Essas missões jesuítas, elas tinham, né, o objetivo de catequizar os índios e eram formadas por padres, em sua maioria, espanhóis. Sacramento, então, foi uma colônia criada pela coroa portuguesa para poder, né, ter um pouco aqui, ter o domínio da margem aqui do Rio do Prata. Então, o objetivo de Portugal, ao criar a colônia de Sacramento, era se opor, né, a Buenos Aires, que era a colônia espanhola. Então, é importante lembrar o seguinte: quando se teve a União Ibérica, né, de 1580 a 1640, essa linha de Tordesilhas não tinha sentido. Então, os portugueses, né, vendo que não tinha mais limite entre os dois reinos, começaram a fazer as bandeiras que saíam aqui de São Vicente, São Paulo, e começaram a explorar, né, os diversos territórios aqui, né, para o interior. A coroa espanhola, vendo isso, momento algum tentou barrar, porque para eles também o entendimento da coroa espanhola era também, né, todo um território que era espanhol, então não teria por que barrar esse avanço aqui, né, dos bandeirantes, tá certo? Então é importante lembrar que a União Ibérica foi fundamental para que o Brasil tenha, né, esse território aqui que nós temos hoje, né? Durante a União Ibérica, os espanhóis não barraram o avanço dos portugueses, dos brasileiros para o interior. Outra coisa importante, os jesuítas. Então, os jesuítas, né, começaram a criar suas missões, como aqui Sete Povos das Missões. Então, as missões jesuítas, elas também formaram diversas cidades, né, que futuramente, né, viraram cidades, no intuito de catequizar os índios, começaram a entrar para o interior. Então, a desbravar toda essa região aqui, né, muitos responsáveis por isso são os jesuítas. Temos também os bandeirantes, extremamente importante, né, para o Brasil. Então, eles saíram de São Vicente, porque os bandeirantes eles buscavam tanto o apresamento de índios para ser escravo, porque eles buscavam tanto metais preciosos no interior do Brasil, porque São Vicente não teve a mesma sorte que teve o Nordeste com açúcar. Então, o Nordeste com açúcar se desenvolveu, né, teve aqui um comércio que floresceu, e já São Vicente não. Então, eles tinham que buscar outra maneira de poder sobreviver. A forma que eles encontraram foi o quê? Foi a fazer as bandeiras, né, buscando aqui o apresamento de índios para que possa comercializar esses índios para serem escravos aqui, né, no engenho. Por que isso? Porque muitos dos senhores de engenho aqui, alguns não tinham recurso para poder comprar, né, um escravo que vinha da África. Então, o que ele fazia? Ele comprava aqui, né, o escravo índio, que era mais barato e mais fácil de conseguir, devido aqui ao apresamento dos bandeirantes. É importante lembrar, como a cana-de-açúcar não teve aquele sucesso que teve aqui no Nordeste, eles começaram aqui a buscar o quê? Ouro, pedras preciosas, prata, no interior do Brasil. Então, os bandeirantes foram muito importantes, né, para essa expansão do território brasileiro. Outro item importantíssimo, que foi uma visão, né, muito importante feita pelos portugueses, é a criação de diversos fortes. Então, observe aqui, ó. Então, os portugueses mandavam, né, na região da foz de diversos rios que adentravam para o Brasil, a criação de diversos fortes. Esses fortes aqui tinham o objetivo do uti possidetis. O que é uti possidetis? Então, a terra que você vive nela é a terra que te pertence. Entendeu? Então, não é só ter uma lei, um tratado de Tordesilhas que diz que aqui é Portugal e aqui é Espanha, se não existe nenhum espanhol aqui. Então, o que os portugueses fizeram? Começaram a povoar, né, diversos locais aqui, né, a oeste de Tordesilhas, para mostrar que esse território aqui, na verdade, era brasileiro, porque quem morava aqui eram os brasileiros. Tá ok? Vamos lá. Esse aqui é um mapa mais aproximado da região da questão. Então, observe aqui. Esse aqui é Sete Povos das Missões. E aqui é Sacramento. Então, quem fundou Sete Povos das Missões foram os espanhóis. Foram os padres jesuítas espanhóis. E quem fundou Sacramento foram os portugueses. Então, no Tratado de Madrid, o que ficou acertado? Os espanhóis iriam receber a colônia Sacramento,
né, os espanhóis. Então, Sacramento seria agora pertencente à Espanha. E aqui, Sete Povos das Missões passaria para Portugal. Então, o que se acertou em Madrid foi isso. Esse território todo aqui, que é a região das Sete Povos das Missões, passaria para Portugal. E esse pequeno ponto aqui, que incomodava Buenos Aires, que eles tinham um temor constante de que os militares portugueses que estão aqui iriam invadir Buenos Aires, para evitar esse temor, né, esse risco de uma invasão, os espanhóis, né, exigiram que Sacramento passasse a ser um território espanhol e não português. E, em troca, os portugueses aceitaram receber Sete Povos das Missões. Aqui é importante pensar o seguinte, pessoal. Para os portugueses, né, chegar aqui próximo à região do Prata era importante, mas nem tanto. Né? No começo eles não tinham achado ouro, não tinha prata no Brasil, então os portugueses queriam de qualquer maneira fazer parte, né, dessa conquista aqui espanhola de conseguir prata. Então eles queriam de qualquer maneira poder participar disso aqui, né, para que os navios que viessem de prata por aqui, pelo Rio da Prata, pelo Rio Paraná, passassem pela Foz do Prata e pagassem impostos ao aportar nos portos aqui da colônia de Sacramento. Então esse é o objetivo de Portugal. Mas após encontrarem ouro em Minas Gerais, os portugueses começaram a não dar tanta importância para essa área e começaram a focar o quê? Mais na região oeste, né, do Brasil, no centro-oeste do Brasil. E para evitar que os espanhóis se aproximassem da região que naquela época para o brasileiro era muito importante, para Portugal muito importante, que era Minas Gerais, eles resolveram trocar Sacramento, né, por Sete Povos das Missões. Ok, pessoal? Vamos lá, prosseguindo? Então, isso aqui é uma definição do Tratado de Madrid. No ano de 1750, foram redefinidas as fronteiras entre as colônias na América Portuguesa e Espanhola. É importante dizer, redefinidas. Então, já existia uma definição, que era o Tratado de Tordesilhas, né? Para evitar um conflito armado entre as duas coroas, iremos redefinir, né, as fronteiras. Então, foi cancelado o Acordo de Tordesilhas. Então, esse tratado aqui, ele deixa de vigorar. Então, Tordesilhas, a partir de 1750, não vigora mais. E o reino português, né, vai agora conseguir garantir para ele a bacia, a maior parte da bacia do Amazonas, tá certo? E os espanhóis vai controlar a bacia do Rio do Prata. Então, os dois, né, conseguiram alcançar os seus objetivos. No Tratado de Madrid foi usado pela primeira vez o princípio do uti possidetis, que significa que a região pertence a quem ocupa. Isso aqui é importante. Então, a gente falou ali sobre a construção dos fortes, né, onde os portugueses sabiamente começaram a povoar o oeste do Brasil, o centro-oeste ali, o norte, né, e no local que ele chegava próximo ao rio, a foz do rio, ele fazia ali, né, um forte. Então, foi muito importante para poder, né, ser agraciado com o princípio do uti possidetis. Então aqui, a região Sete Povos das Missões era um foco de disputa constante entre os reinos ibéricos. Então constantemente tinha invasões de portugueses na região, né, tomavam os Sete Povos das Missões, né, os espanhóis revidavam e retomavam o local, então era um local de constante conflito. Muitas das vezes, pessoal, é bom lembrar que esse conflito aí ele não chegava muito a ser a coroa portuguesa e a coroa espanhola entrar e declarar guerra um ao outro. Eram os colonos. Então os colonos estavam próximos da região, se achavam no direito de invadir a colônia de Sacramento ou invadir as Sete Povos das Missões, sem que a coroa soubesse, o conflito estava ocorrendo. Batalhas ocorriam, tá ok? A colonização da região era predominantemente realizada através do trabalho dos missionários jesuítas nas tribos indígenas. A disputa era centrada na importância da bacia do Prata. Então, lembrando aqui, ó, os jesuítas. Então, boa parte da expansão daquela região se deve ao trabalho dos jesuítas. O controle fluvial da região era essencial para os dois reinos, e desta maneira controlar várias vias fluviais para o continente. Portugal fundou a colônia de Sacramento com o objetivo de povoar a região e garantiria o seu domínio e também concedia o controle sobre a região das missões. Então Portugal, sabiamente, né, criou a colônia de Sacramento com o intuito de povoar, tá certo? E assim poder se opor, né, à colônia das missões,
né, que era da Espanha, tá certo? Vamos prosseguir. Terceira questão, né? A resposta correta, então, é a letra A. A passagem do controle da região dos 7 povos das missões passou para Portugal. E a coisa de Sacramento, né? Sacramento passou para a Espanha. Então, a alternativa correta é A. Pessoal, quarta questão. A descoberta do ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes paulistas em finais do século XVII atraiu para a região milhares de colonos de outras províncias, além de um grande número de europeus. Julgando-se com direito exclusivo de exploração das minas, os paulistas hostilizaram os forasteiros, que apelidaram de emboabas. Em tupi, amoba-aba significa estrangeiro. Então, pessoal, a respeito da Guerra dos Emboabas, qual a alternativa correta? Vamos lá, pessoal. Guerra dos Emboabas. Então, foi um conflito interno no Brasil, né, onde os paulistas, os bandeirantes, né, após anos e anos de busca de metais preciosos, encontraram ouro nas Minas Gerais. Então, todo esse esforço que eles tiveram de poder encontrar, de achar essas minas, lhes deu, né, eles entendiam que era deles poder explorar isso aí sem que outros fossem intervir. Mas não aconteceu, porque a população brasileira, até europeia, a saber, né, que existia ouro no Brasil, começou a vir para cá, muita gente. E a população dessas regiões era muito maior do que de paulistas, de bandeirantes. Então eles começaram a se sentir desprestigiados. Eles viram que todo o seu esforço acaba sendo em vão, porque vinham pessoas do norte, do sul, do nordeste, da Europa, começar a explorar o ouro e ter mais benefícios que os próprios paulistas, que foram quem encontrou. Então com isso se surge, né, a Guerra dos Emboabas. Vamos ver aqui o nosso mapa para poder entender melhor. Então, observe aqui, né, que aqui em São Paulo começou a partir aqui as diversas bandeiras e entradas, tá certo? Então, durante todo esse trabalho que os paulistas tiveram, né, eles começaram a buscar aqui, nessa região, ouro, né, e buscando também o apresamento de índios. Então, como eu disse para vocês anteriormente, né, São Paulo não teve o mesmo, né, sucesso, né, econômico que teve o Nordeste. Então, para poder buscar outra forma de renda, começaram a fazer o quê? Caçar índios, né, das missões ou índios que estivessem em locais ermos, né, para que pudesse trabalhar como escravos nos engenhos de açúcar, tanto de São Paulo quanto do Nordeste. Importante também, mineração. Então, um dos objetivos importantes que as bandeiras tinham, né, era o encontrar metais preciosos, que os portugueses não entendiam, né, porque como que a Espanha conseguiu encontrar diversas minas, né, e nesse território gigante do Brasil não tinha encontrado nada ainda. Então eles achavam, né, acreditavam que iriam encontrar de alguma maneira ouro nesse território vasto do Brasil. Tá ok? Então é importante lembrar, todo o esforço que os bandeirantes tiveram de encontrar ouro nas Minas Gerais, aqui em Goiás, tá certo? Eles se acharam que foram deixados de lado, porque ao encontrar esse ouro, pessoas que moravam nas outras regiões começaram a vir, né, para cá, para poder explorar esse ouro, em uma população muito maior do que paulistas. E isso trouxe um certo transtorno e foi o que gerou a Guerra dos Emboabas. Vamos lá. Alternativa A. Os emboabas enfrentaram os paulistas em vários combates. Entre eles, o mais marcante ocorreu no chamado Capão da Traição, no qual 300 paulistas foram cercados pelos emboabas. Então, pessoal, quem são os emboabas? São os forasteiros. Então, são as pessoas que vieram de outras regiões da Europa para poder explorar o ouro que foi encontrado pelos paulistas, tá certo? Quem são os paulistas? São os bandeirantes, né, que encontraram os locais das minas. Importante lembrar, né, vários combates ocorreram e um deles foi o tal, né, do Capão da Traição. O que foi isso aqui? Então, o efetivo de pessoas, né, de emboabas era muito maior do que paulistas. Então, na verdade, a guerra deles era como se fosse uma guerra perdida, não teriam condições de superar, né, em quantidade, né, quando estivesse confrontando ali os emboabas. Neste momento aqui, 300 paulistas foram cercados e se renderam, né, com a promessa de que não seriam maltratados, não seriam mortos. Mas, como diz aqui o local, Capão da Traição. Após se renderem, os 300 foram executados pelos emboabas, tá ok? Então essa alternativa aqui ela é correta, tá certo? Então os emboabas lutaram contra os paulistas. Importante lembrar que os paulistas, né,
se achavam no direito de ser os únicos a explorar as minas por serem os que encontraram as minas, mas isso não era entendido pelos emboabas, que também se achavam no direito, tá ok? Letra B. O confronto teve como motivo principal a disputa pela exploração do café, produzido em grande escala na região de Minas Gerais. Isso aqui está incorreto. Então, nesse período aqui, não se tinha ainda a ideia de café no Brasil. Então, nesse período aqui, o café ainda não nem começou a ser plantado no Brasil. Então, na verdade, o que levou, né, o que motivou a Guerra dos Emboabas foi a exploração de ouro em Minas Gerais. Pessoal, é importante lembrar, quando você vê uma questão dessa daqui, que eles costumam colocar alternativas bem semelhantes, né, onde pequenas palavras para te confundir. Então, eles colocam aqui o café. Então, o café realmente ele participou da história, né, foi importante para a história do Brasil, mas não nesse momento. Muito mais para frente ali que você vai ter o café como uma importante atividade econômica no Brasil. Nesse momento aqui, o foco era o quê? O ouro, as Minas Gerais, tá ok? Então, lembrando aqui, o objetivo, o motivo, né, o que motivou essa guerra, né, foi o ouro, não foi o café. Então, isso aqui está incorreto. Letra C. Os paulistas desejavam ter exclusividade nas terras de Minas, pois diziam que tinham descoberto essa região e pretendiam explorá-la para a plantação de açúcar. Pessoal, vamos lá. Aqui, ó, importante, açúcar na região das Minas. Então, o que na verdade motivou, né, essa guerra dos emboabas, né, foi o quê? Foi o ouro e não o açúcar. Como disse para vocês aqui anteriormente, a questão aqui está em boa parte, né, correta, tá certo? Nesse pequeno detalhezinho aqui, ele busca te confundir, né, com a situação do açúcar, que realmente acontecia. Naquela época ainda se explorava o açúcar, não tinha parado de explorar o açúcar porque o pessoal achou ouro em Minas Gerais. Mas o açúcar não tinha nada a ver, né, com a Guerra dos Emboabas. O motivo principal, né, da Guerra dos Emboabas foi a exploração do ouro, né, porque os paulistas queriam exclusividade nas terras das Minas Gerais, pois alegavam ter descoberto as jazidas de ouro, tá ok? Então, está incorreta essa alternativa, pelo motivo de que açúcar, né, não tem relação alguma com a Guerra dos Emboabas. Em 1750, o governo português, aqui o governo português, né, interveio. Então é importante lembrar que a coroa portuguesa não queria que ocorresse uma guerra, né, dentro da sua colônia por motivo de exploração de ouro. Então ela começou a intervir de que maneira? Vamos ver. A fim de pacificar e melhor administrar a região, juntou a capitania de São Paulo e Minas Gerais com a capitania do Rio de Janeiro. Isso aqui está incorreto, tá certo? Então isso aqui é um negócio lógico. Você vê aqui, isso aqui é um exemplo. Você tem 3 capitanias, tá certo? Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Se você tem aqui todas elas com apenas um único, né, pessoa para poder administrar, é muito mais difícil do que você dividir ela em 3. Então foi o que Portugal fez. Para evitar a dificuldade de se administrar, de evitar o roubo do ouro, para se evitar o contrabando, ele resolveu dividir a capitania, né, em 3, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá certo? Então, em 1709, o governo de Portugal interveio e, com o objetivo de pacificar e facilitar a administração, né, facilitar a administração da região, separou as capitanias de São Paulo e Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Então, ele criou aqui, ó, já tinha São Paulo, ele separou a de Minas e do Rio de Janeiro. Então, para cada local, ele colocou um administrador. E desta forma, ele queria evitar mais conflitos e facilitar o controle na exploração do ouro. Então, essa alternativa está incorreta, tá ok? Letra E. Após vários conflitos, os bandeirantes paulistas partiram em busca de novas explorações na região do Nordeste sob a liderança de Manuel Nunes Viana. Isso aqui é importante você entender, né, porque os bandeirantes, após eles continuaram, né, a buscar outros locais que tivesse ouro, riquezas. Isso é verdade. Então, após o conflito, eles começaram a buscar novos locais, tanto no Norte e no Nordeste. O que torna essa alternativa incorreta é a liderança. Então, Manuel Nunes Viana, ele era um líder dos emboabas, tá certo? Então, ele não era um líder paulista. Então, Manuel Nunes Viana, ele liderou os emboabas contra os paulistas. Então, observe que a sentença aqui, a alternativa está em boa parte correta. O pequeno detalhe é saber quem eram os líderes desse conflito, tá ok? Então, essa aqui, a letra E, está incorreta.
Ok, pessoal, então essa aqui é a primeira aula que nós tivemos aqui, né, com questões comentadas de história. Teremos outras, tá certo? Sobre o mesmo assunto que é a colonização no Brasil. É importante lembrar, eu peguei algumas questões, né, que elas são bastante evidentes em diversos concursos, são questões bem completas que requerem bastante, a gente consegue aqui explicar um assunto bem amplo numa questão única, né, que ela pega vários assuntos, vários detalhes, que a gente pode encontrar o objetivo final, que é vocês entenderem um assunto e conseguir uma boa aprovação. Então, desde já agradeço a vocês a companhia, né, e espero vocês para a próxima aula. Um forte abraço.